recomendaram esta obra, então só bora! Chama muito este manhwa de manhwa da faca, então estou curioso, por que chamam isso de manhwa da faca? E se quiseres patrocinar um manhwa ou quiseres me sugerir um manhwa, por favor, se queres sugerir um manhwa, comenta alguma coisa aqui nos comentários e sugere um manhwa, por favor. E outra coisa, se quiseres patrocinar manhwa, R$10, patrocinas qualquer manhwa que tu queiras, 1 hora, e é isso. Acho que é um bom preço e um bom custo-benefício. Estou demorando pouco, mas está tudo dando certo, rapaziada. Tive bastante problema, principalmente o manhwa do Ed Hofstadter, vai ser amanhã. Eu estive procurando o link que o Arcamon prevou o vídeo, então eu só consigo acessá-lo pelo link. De vez em quando eu perco o link e não consigo acessar mais o link. É isso, bora ver aqui o manhwa da faca. Não é bem faca, é uma faca específica, eu não lembro. Tinha um Fala muito desse manhwa no live do HB. Inclusive, olha aqui o HB. talento excepcional com a espada. Não havia nada que ele não pudesse aprender. E nada que pudesse escapar da sua espada. Ele até trabalhou duro o suficiente para ter manchas de sangue nas palmas das mãos. Mas depois de abandonar o ensino médio, passou Pera, manchas de sangue? para ter manchas de sangue nas palmas das mãos. Mas Caralho, pensei que ia falar calos, que geralmente quando se esforça muito tem calos, mas mancha de sangue. depois de abandonar o ensino médio, passou 20 anos aprimorando as habilidades com uma faca. E ele se tornou o melhor espadachim do país. Na próxima cena a gente vê um cara cortando um peixe para colocar num prato de um restaurante. A gente vê o pessoal passando Se bem que você tá cortando assim, vai ficar cheio de espinha, né? Rapaz, não vai ficar bom não. Pela cor, é salmão. Tem algum peixe vermelho além do salmão? Tem um salmão falso, pior que tem cor de salmão falso, que é o salmão que eu geralmente como. Salmão muito bom, mas geralmente é salmão falso, esse que tem cor mais avermelhada. Salmão verdadeiro, tem uma cor mais... Quer dizer, tem uma cor mais... cor vermelho escuro. Deixa eu pegar aqui um salmão verdadeiro para tu ver a comparação. O salmão que nós estamos acostumados a ver, geralmente é este aqui, inclusive tenho aqui em casa. Até que é caro. O salmão, os normalzinhos já é caro, mas este aqui geralmente é conhecido o salmão verdadeiro. Este aqui mais escurinho, não é mais escurinho, com mais pigmentos de vermelho. Acho que essa é a palavra certa. Que fica realmente com esse tom mais... Parece bizarro porque nós estamos acostumados a este. Mas este aqui é o selvagem. Este aqui é o feito em criação, que fica mais barato. Este aqui geralmente é caríssimo. Geralmente está na casa dos 80 euros. Nunca comi nada assim. Mas geralmente sushi caro é feito com este aqui. Enfim, curiosidades. E bora lá. E pela cor, parece muito o sushi falso. O sushi nada. O salmão falso. Não parece não? Se bem que este aqui de baixo parece muito salmão verdadeiro. Na próxima cena a gente vê um cara cortando um peixe pra colocar num prato de um restaurante. A gente vê o pessoal passando pra um lado e pro outro, falando qual pedido em cada... Eu não sou fã de peixe, eu sou fã de marisco. Marisco, delícia. Mas peixe... da mesa. Também depende do marisco, alguns só sabem a sal. E nem é porque colocaram muito sal em cima, é porque a água do mar é salgada. Aquele furdunço de restaurante comum. Até que alguma coisa chama a atenção do pessoal que tá fora da cozinha e os cozinheiros estão olhando... Tem um rodízio de marisco aqui bem bom, pior que é caro. Só vou lá em aniversário porque o meu pai gosta muito. Mas porra, caro. Dói. Pra alguém também. 30 euros no rodízio é demais. Eu sei que é rodízio de marisco, pode comer quando quiser de marisco. Teoricamente é muito bom, mas... E o cara tava lá, muito concentrado, cortando o peixe. Até que um dos caras avisa pro chefe que o celular dele tá tocando. Ele tava com fone, então ele não ouviu, ele fala, eu deveria... Até aí pode usar fone, mas quando eu ia trabalhar, não pode usar fone. Mas foi pitch, tu trabalhava no estúdio de dublagem, precisava de ouvir. Isso é desculpinha. É colocado pra... E sim, curiosidade, sim, eu trabalhava no estúdio de dublagem cá em Portugal. Curiosidade sobre mim. Vibrar. Até que ele vê uma notificação de um jogo que ele já tinha desinstalado. Então por que tava aparecendo? Tava quebrado isso? Até que alguém de repente avisa pro chefe que um convidado chegou. Mas o chefe fala, pelo amor de Deus, só fala que eu não tô aqui. Mas o convidado já estava lá se aproximando. E o cara tava lá pra cobrar uma resposta do chefe. Porque ele acredita que já deu muito tempo pro chefe pensar, não é? Não deve ser um pedido difícil pra alguém que fica mexendo com lâminas o dia inteiro. Aí ele pensa, desculpa, talvez eu esteja sendo um pouco insensível. Daí ele abre... Aí tu tá falando bem. Aí começou a falar bem. Eu ia dizer, talvez não, claramente tá sendo insensível. Mas quando mostra isso, é um sim com certeza que vai vir da boca da outra pessoa. Mostra isso pra outra pessoa, é impossível não ouvir um sim. Uma maleta cheia de dinheiro. E fala que vai fazer questão de não desapontar o chefe. Um pagamento adiantado de 300 milhões. Só que simplesmente o chefe pega a faca e... Quanto é que é 300 milhões em iene? Não é iene, que é... coreano, é...
sinceramente esperava mais. Pô, Coreia, melhor o teu dinheiro, pelo amor de Deus. 300 milhões é R$1 milhão. Putz, não, na moralzinha aí, esperava muito mais. Putz, caramba. Picota alguma coisa. E ele fala que essa cozinha aqui é um lugar muito limpo. Não é lugar pra gente suja que nem ele. E pede por favor pra ele sair. Mas o que ele cortou foi um atum que tava pendurado. Mas o cara fica puto falando que ele é praticamente o santo da espada. O que um santo da espada tá fazendo numa cozinha? Ele vai ficar... É onde mais vai usar a espada. Eu tô errado? Teoricamente não tá sempre cortando e fazendo coisas. Se fosse pra lutar, ia ser uma luta de 20, 30 minutos e acabar. Depois ficaria duas, no máximo 3 semanas sem lutar e aí voltava. Aqui eu posso usar a faca todos os dias, a espada, como tu tá falando. Somente aí, cortando peixe, e quando o cara pega na faca, todo mundo fica completamente chocado. A pessoa claramente parece uma gangue, então esse cara aqui claramente estão armados e estão comendo uma faca. E o cara já vai saindo e fala que não vai desistir tão facilmente dele assim. Já ele vai voltar pra falar com ele. E um pouco mais tarde ele para pra fumar um pouco do trabalho. E um outro funcionário fala que foram 300 milhões a proposta. Se fosse ele, já teria aceitado. E ele fala que na vida dele só cortou cabeça de peixe. Nunca foi um bandido. Daí o cara pergunta, então você só tem reputação? Nunca cortou a garganta de ninguém? E fala pra... Na moral, a morte tá muito banalizada. Como assim tu nunca matou alguém, pô? Toda segunda eu faço isso. Tu não faz? É basicamente o que o cara tá falando, só com palavras diferentes. Que isso? Não, eu queria entender o que passa na cabeça desse careca escuridinho. Pra ele pegar o dinheiro, assustar a pessoa, sei lá, fazer alguma coisinha com a faca, pegar o dinheiro e abrir uma loja, comprar uma casa, sei lá. Todo mundo merece viver como humano, né? Mas o chefe... Tu estás pedindo para enganar uma gangue? Irmão, tu tá ouvindo o que tá falando? Irmão, Pratinha, por favor, ignora esse cara. Esse cara aqui é doido. Fala que passaria até se fosse 1 bilhão. Até que o cara percebe que o celular dele tá cheio de notificação e fala, e aí, tá cheio das namoradinhas, hein? Mas o chefe fala que é só um jogo chato. Aí o cara pergunta, é aquele tal de proteção divina? E ele fala que sim, mas que tinha saído desse jogo já. Até que alguém chama o outro funcionário pra limpar a cozinha. E o chefe pensa que quando ele era jovem, a família dele faliu. E ele começou a trabalhar o tempo todo. Viver como um humano... Talvez ele tenha se focado muito em ganhar dinheiro. E ele fica se perguntando por que o celular tá tocando notificação. Mas uma coisa não vai trair a outra? Quando tu tens muito dinheiro, não pode viver como humano? Teoricamente as pessoas ficam presas nesse ciclo de querer cada vez mais e mais e mais. As pessoas não focam muito em liberdade financeira quando querem dinheiro. Principalmente as pessoas que conseguem o dinheiro. Ficam muito nesse ciclo de quanto mais têm, mais gastam. E aí ficam nesse ciclo dos ratos. Pode ser um rato chique ainda, mas tá na roda dos ratos ainda. Não é roda dos ratos a palavra, é... Eu esqueci o nome. Notificação ainda. Será que ele reinstalou o jogo depois de beber? Bom, de qualquer maneira, ele vai deletar de novo. Mas quando ele vai limpar a notificação, ele sem querer clica. Deixa eu ver. Daí vai abrindo o jogo, proteção divina. E ele pensa que mesmo não jogando tanto o jogo, a trilha sonora dele é muito nostálgica. E ele pensa que as personagens femininas continuam lindas como sempre. Até que de repente o celular dele começa a travar muito, só que de repente tudo brilha. Na próxima cena a gente vê aquele funcionário saindo novamente, falando que estão chamando o chefe. Só que ele sumiu. E ele se pergunta onde é que ele tá e por que ele deixou o celular dele pra trás assim. Daí alguém pergunta onde tá o chefe e o cara fala, sei lá, ele deve ter ido cagar. Mas enquanto isso, na tela do celular estava escrito transferência completa, 100%. Na próxima... Interessante. Isso aí já marca uma coisa. Se um dia o protagonista voltar para o mundo real, o mundo vai ter passado tempo, porque o mundo não ficou estagnado enquanto o prota foi pra lá. Isso é interessante. Cena explicado um pouco sobre o jogo Proteção Divina. É o modelo típico de jogo Pay to Win, que você toda personagem é peituda, paga e fica forte. E tem um sistema de caça automático muito chato. Um jogo super genérico pra... Vixe, a quantidade de dislikes. E tem um sistema de caça automático muito chato. Um jogo... Meu Deus! Não, eu quero entender. Por favor, como é que isso aqui é só 2.5? Como é que esta média aqui é só 2.5? Claramente, a maioria das pessoas deu dislike. Não dislike, mas deu 1 a 2. Como é que a nota está 2.5 quando claramente é bem menor do que isso? Devia estar 1, qualquer coisa. 1,7, alguma coisa assim.
Jogo super genérico para celular que não precisa de mais explicações. O Proteção Divina. E a pessoa pergunta, então você deve estar se perguntando, por que eu jogo esse jogo então? E a pessoa que tá explicando isso admite, é porque ele gosta da aparência das garotinhas do jogo. Ele nunca... E tá errado? Eu vou perguntar uma coisa, tá errado? Sequer gastou 1 centavo em compras no jogo. Ou jogou... Uma coisa que eu não vou poder gabar na minha vida, que eu nunca gastei coisa. Nesse tipo de jogo não. Nesse tipo de jogo não. Mas eu gastei em Clash Royale, Fortnite. E acho que só. Mas Clash Royale gastei um tantinho e atualmente nem jogo. Isso dá uma pena. Quando tu percebes que tu vais jogar um jogo, tu te diverte, gasta dinheiro e aí não joga mais. Foi triste, é triste. Porque aquele dinheiro não vai ser ressarcido, não vai voltar. Imagina que um dia o servidor fecha. O dinheiro vai de Vasco. Tudo que tu gastou, dinheiro acabou. Sumiu, desapareceu. Nunca mais vais ter de volta. Jogou em vários ciclos assim. Sei lá, ele nem terminou esse jogo. Ele nunca jogou nem com um personagem jogável, nem com um NPC. Na verdade, Como é que tu joga se não joga com personagem jogável? Ué? ele acabou caindo como um dos personagens que fica no fundo. E o nome dele é Kang Jeoma. Daí, de repente, na rua ele tá andando e uma mulher esbarra nele. E o cara é o jogador de LoL típico, né? Ele fica pensando, meu Deus, uma mulher. Daí ele pergunta se tá... Eu acho que... Ah, ela já entrou, cara, entendi. Pensei que ele ainda tava explicando a sua trajetória dentro do jogo. Entendi errado. Tá tudo bem, que esbarrou nela, mas ela fala que tá tudo bem, foi ela que esbarrou. Enquanto isso, o Prota tá pensando que a sede do jogo fica... Eu geralmente faria a mesma coisa com o Prota. Porque eu sou gado? Não. Porque eu geralmente peço muitas desculpas, não quero incomodar ninguém. Eu sou aquela pessoa tranquila. na Coreia. Não foi pelo meme. Rapaz, eu dei esse meme do cara tranquilo. Foi enfim, tu Então, entendeu. nome, localizações, geografia, a linguagem, né, o próprio idioma, é tudo igual da Coreia. Mais ou menos, né? Tem algumas diferenças, mas é tudo muito inspirado na própria Coreia. Então, graças a isso, ele se adaptou muito fácil. E ele ainda é um adolescente. Bom, pelo menos durante esse ano, né? E ele vive aqui dentro do jogo, sem saber se é a realidade é um jogo ou só fingindo que não sabe que é um jogo, vivendo uma vida super normal de um adolescente do ensino médio, assim como fez na vida passada dele. É uma vida secundária muito comum. Daí quando ele fala que chegou em casa, alguém fica muito feliz, falando que o orgulho da família finalmente chegou em casa. E essa pessoa é a mãe dele, que mostra uma carta que ele foi aceito numa faculdade. Daí ele fica, por favor, mãe, você pode... Pera, 2034? Rapaz. Que mostra uma carta que ele foi Irmão, o meu monitor tá muito bugado. Pra você não tá aparecendo. Mas este monitor aqui tá bugando muito. aceito numa faculdade. Daí ele fica, por favor, mãe, você pode parar com isso por enquanto? Mas ela fica, não, que tá muito orgulhosa, que já viu esse papel aqui várias e várias vezes. E os Legal. pais do John Ma estavam muito mais animados do que ele mesmo. Sendo que amanhã Claro, quem vai ficar animado em estudar? seria a cerimônia Eu concordo que o resultado do estudo é muito bom, muito bacana. Eu estudo inglês pra ter um resultado legal, mas o ato de estudar não é tão legal. Depende também, eu tô estudando de uma forma meio diferente. A forma de estudar vendo Duolingo, jogando um Duocards, é meio chato, aí eu concordo. Mas pegando um jogo em inglês e aí lendo as coisas em inglês, tô jogando aí, legal. de entrada dele. Daí pergunta se ele já empacotou tudo Falando em jogo, eu gosto muito de recomendar jogo, joga em Grounded. Ótimo jogo. Se gosta de um Minecraftzinho, tu tens de jogar Grounded. Perfeito. pra viagem. Ele É da mesma empresa, tudo da Microsoft. fala que sim, vai só finalizar umas coisinhas. E ele pensa que assim, a vida ordinária e tranquila dele foi completamente estragada. Daí ele no quarto... Não é do Mojang, não precisa se preocupar. Os caras lá realmente trabalham, não é preguiçoso. Inclusive já saiu o Grounded 2. O jogo tem história. Já concluiu a história e agora tá fazendo uma nova história. Então, recomendo. dele O 2 ainda não, porque só tem inglês. Tá saindo em Early Access. muito desanimado, pensa que já chega, não é? Todo Oxi! Rapaz, que isso, Pratinha? Que isso? Mouse rosa? Bebe milkshake do morango? Rapaz, esse aí... Muito frutífero. mundo tá muito animado, então ele não pode desistir dessa faculdade. Ele pediu pra sair várias vezes, só que não adiantou, né? Ele já tá cansado, exausto na verdade. E ele pensa, Kang Jeoma, como ele foi aceito numa escola como essa, prestigiada desse jeito? E é explicado pra gente Sorte pra ter NPCs no jogo, senão a escola ia ficar muito sem ninguém. Então precisa ter pessoas noobs dentro de uma escola, já que isso é um jogo, para ter destaque para os personagens realmente importantes. Precisa ter uma demonstração do quanto eles são foda perto das outras pessoas. Ou estou errado? Estou errado?
Gente, o que aconteceu Já exatamente? que esse é um jogo pay to win, não é um jogo que tu vais te esforçar para começar a upar e a tua reputação mudar dentro, não vai ser isso. Então, pô, eu queria muito um jogo que tu desse parte da dedicação, tipo um aça da vida. Tu se lascado e fosse upando e as pessoas fossem te elogiando pelo teu esforço. Ia ser tão bom, tão gostoso. Pena que não tem nada assim em game. Exatamente. E ele pensa que quando entrou nesse corpo, os pais avisaram que no ano passado ele tinha manifestado a bênção dele. E ele fica se perguntando como assim? E bem antes dele possuir o corpo do Geomar, foi quando ele manifestou a bênção dele, fazendo com que ele passasse imediatamente no exame de entrada para a Academia Hawakin. E o Prota fica se perguntando, esse garoto aqui, ele é um gênio por acaso? E é explicado que a bênção é o que faz os humanos usarem habilidades especiais. Resumidamente, é o mesmo conceito que tem no jogo. Mas nem todos os humanos têm essa proteção divina. Grande parte disso é por conta de genética. As pessoas que são mais ricas e nobres geralmente têm mais chances de terem uma proteção divina. E daí foi criada uma academia de elite, a Academia Hawakin. Ela foi fundada com o pretexto de treinar heróis, mas é claro, ela só tá aberta para elite. Mas recentemente um programa de introdução de pessoas que não são de famílias heróicas foi registrado. E foi assim que Geomar conseguiu entrar. E o fato de que eles precisam de heróis é pra combater os monstros. Mas ele fala que não quer essa realidade, não. Que inveja, Protinha! Ai, que inveja que eu tenho de ti. Eu tenho a secretária que todo mundo acha que é a secretária dos sonhos. Só que para mim é um pesadelo. Aquela secretária típica dos Estados Unidos que eu vou te mostrar. É exatamente esta. Só que ninguém fala o quão lixo é esta secretária. Que tu não tem espaço nenhum. Principalmente eu, que tenho de vir muito para o lado para gravar. Eu gravo pro canto do meu quarto. Para quem não sabe, está um canto. Então, sim, eu preciso ficar de lado. Então, para eu ficar de lado com este espacinho minúsculo aqui, não faz sentido. Este espaço, odeio este espaço. Meu Deus, por quê? Por que alguém inventou isso e disse, não, isso é maravilhoso. Irmão, só não tem uma coisa no meio, é porque vai ter pouco espaço para ti. Principalmente se faz uma cadeira grande, igual a minha, que dá para ver que ela está grande. Ainda por cima está partida, que ela devia estar assim, mas está sempre a cair para este lado. Então as minhas costas também estão um horror. Enfim, vou parar de desabafar, porque não faz sentido desabafar de uma condição que está white people problem, que é problema de homem branco, que é um problema que não importa para ninguém, só importa para a pessoa que está reclamando. Enfim, é uma gíria dos Estados Unidos. Esse é o problema do primeiro mundo, ninguém se importa com isso, basicamente essa gíria. Enfim, bora ver. Não é essa. Esta aqui é muito melhor, tá só de um lado, então prata claramente tem espaço. Pô, inclusive bastante espaço, que maluquice é essa? O teclado tomou longe. Eu sinceramente, atualmente, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Estou pensando em mudar umas coisas aqui no quarto. A minha secretária vai ficar ali. E o cenário vai ficar deste lado. Vai mudar umas coisas. Mas isso é só para o futuro. Estou juntando dinheiro ainda. Essa realidade dele. Ele não quer estar numa escola sendo treinado pra virar um herói pra ir pra guerra. E ele fica muito entediado só de pensar que tem uma bênção. Até que a janela de status aparece e ele fala que a janela de status continua feia como sempre. E o sistema mostra que ele tem a bênção de não sentir dor. E ela fica ativa por 30 segundos e tem um tempo de recarga de 12 horas. E o Prota pensa se ele realmente foi aceito na faculdade com isso. 30 segundos e 12 horas de recarga. Isso realmente é até triste. Bizarro. E ele pensa que essa bênção aí ele recebeu quando chegou no corpo, não foi? A bênção do Deus da Espada. Qualquer coisa que ele acerte com uma... é relacionado à sua vida passada. A lâmina vai cortar. O tempo de ativação é infinito e fala que vai ativar numa espada de 30 centímetros ou menos e de uma espessura de 5 centímetros. E ele se pergunta se essa bênção não é muito poderosa, será que alguém tá brincando com a cara dele? E ele fala que essa habilidade ele não viu nem dentro do jogo. Só que a habilidade também tá muito simples, se você acertar, você corta. Como assim? Como isso funciona? Deve ter uma condição para isso ativar. Daí normalmente tem. Ele vê as especificações. Ai, que monitor horrível. O que tá acontecendo? Vocês não estão vendo na edição, mas claramente é o problema do monitor mesmo. Que quando eu pauso, ele fica abanando de um lado pro outro. Isso é bizarro. Da lâmina. E fala que é o perfeito tamanho de uma faca de sashimi. A que ele usou na vida passada dele inteira. E o Prota fica pensando que não faz ideia do que esse jogo quer. O pessoal chama desse manual da faca de sashimi. Manual da faca de sashimi. É esse o nome. Sashimi. O que é sashimi? Eu sempre perguntei. É salmãozinho que tem ao lado do arroz, do sushi. Já comi bastante essa coisa aqui. Este aqui... Não tá mostrando meu mouse. Caramba. Tá aqui. Meu mouse. Esse já comi bastante. Mas isso sem nada? Sem arroz?
problema no coração, não? Essas coisas? Ah, tem esta coisa aqui, é verdade. Rapaziada, uma coisa, por favor. Se um dia vocês comerem sushi, por favor, comam wasabi junto. Wasabi não é uma coisazinha pra temperar. Wasabi é pra tu não ter doença no estômago. Ela queima todas as doenças. Por isso que os japoneses sempre comem com wasabi. Não é porque elas gostam, que saborzinho gostoso. É pra não ter problema no estômago. Isso queima todos os problemas. Já tem vários casos de pessoas que comem sushi e depois ficam com problemas severos no estômago porque não comeram wasabi junto. Por favor, se for comer sushi, coma wasabi junto. É uma obrigação. Gengibre é opcional. Aí realmente não sei porque que as pessoas comem gengibre. O gengibre faz bem à saúde, muito bem. Mas, pô, sacanagem. Enfim, bora continuar. É com ele. A vida nunca vai como ele quer, não é? E ele fala que finalmente terminou de arrumar as coisas, mas opa, ele se... Tu acha que eu queria que essa cadeira que tivesse torta e não tivesse dinheiro pra comprar uma nova? Tu acha que eu queria colocar esta iluminação em cima de uma caixa da minha placa de vídeo? Não faz sentido. Ela quase sempre cai, já caiu tanta vez, já caiu em cima da minha cabeça em vídeo. Acha que eu queria que acontecesse isso? Acha que eu queria estar a ganhar, estar a justificar todos os dias para o meu pai, já dizer que o YouTube vai dar certo um dia para acreditar em mim? Não queria. Eu queria que tivesse dando certo. Mas a vida nem sempre corre como nós queremos, irmão. Nós sempre dá um jeito. Eu tô criando um novo canal pra gringa. Vocês terem pra mim são gringa, mas tô falando para os Estados Unidos. E aí acho que vai dar certo. Que é um canal, um conteúdo mais fácil e que dá para fazer várias vezes ao dia. É mais tranquilo. Não vai demandar tempo nenhum. Vou continuar podendo fazer os vídeos para vocês. E isso vai dar muito mais sustento. Esqueceu do equipamento dele. E ele parou pra pensar no equipamento que ele tinha quando ele... Eu tenho muito mais facilidade em criar shorts virais do que em vídeos virais. Vídeos virais nunca consegui dar certo em vídeos. Tu criaste um vídeo muito foda. O máximo que eu cheguei, topo, foi 5 mil views. É o máximo que eu consegui chegar. Não, tem o canal de animes. O canal de animes já cheguei a 20 mil views. Mas é o máximo que eu consigo chegar em reacts. Eu não sei porque eu não tenho carisma. Minha dicção é ruim. Eu ainda não sei exatamente o que eu preciso focar para melhorar, para conseguir dar mais certo. Mas claramente tem algo errado que eu preciso melhorar. Ele começou a jogar o jogo. Até equipamentos de Rank E custam milhões. Um equipamento de Rank S, sei lá, 2 pessoas devem ter no mundo. E ele pensa também que não quer nada muito exuberante pra não gastar dinheiro, né? Mas fala que se ele não levar nenhum equipamento pra escola, ele vai ficar marcado. Mas ele cede e fala que vai arrumar um equipamento. E ele pensa que na vida passada dele... Tem milhões na conta? Rapaz... Ou tu tá naquela moeda... Não é argentina a palavra, qual é aquela moedazinha? Pesos argentinos, é isso? Acho que se forem pesos argentinos, ok, aí realmente dá pra comprar bastante coisa. Já que pesos argentinos valem nada. Mas de resto, complicado. O professor insistiu que as facas japonesas valem muito a pena. Então por que não dar uma chance, não é? Até porque uma pessoa que é verdadeiramente boa nunca culpa o equipamento. Daí no dia seguinte ele tá todo arrumadinho, com a bagagem dele, e um cara fica se perguntando o que exatamente é isso que ele tá levando. E a gente vê que ele tá com muitas facas de cortar promoção ainda. Sashimi. E ele tá parado num tipo de análise que as pessoas fazem do equipamento. Mas muita mesmo. No primeiro dia. E o marombom que tá analisando pensa que... Vixe, esse casacão aí, eu já vi isso antes. Será que roubou do lado um certo joguinho chamado Cyberpunk? Parece música, muito uma roupinha que o protagonista usa. Será que é do anime ou é do jogo? Não lembro agora. Todo ano tem um cara que faz pegadinha, não é? Ele tem que mostrar autoridade pra esse tipo de gentinha. Daí ele bate na mesa e pergunta: você acha que isso aqui é uma piada, essa academia? Você vai entrar na academia com o seu equipamento sendo faca de cozinha? Mas o prota simplesmente fala: é o meu equipamento. Daí o cara fica um tempo pensando, mas ele fica puto e fala: ô estudante! Mas o Geomar simplesmente fala: senhor instrutor, eu sou uma admissão especial de uma família ordinária. A minha família não tem condição de me prover um equipamento devido. Você vai continuar fazendo esse desserviço? E o instrutor pensa que a tag dele é de cor diferente, ou seja, ele é de admissão especial. E ele fala que realmente equipamento de verdade é muito caro. E agora que ele parou pra pensar, esse tipo de gente vai ter muita desvantagem na educação, não é? E o prota ainda manda uma na lata dele, falando que culpar uma pessoa pelo equipamento dela é muito imaturo da parte dele. E o prota tem essas palavras gravadas. Mas jogou a culpa toda no cara. E tá certo. Muito bom, prota. Na cabeça dele. Um expert nunca culpa seu equipamento. Ele chegou no pináculo da lâmina sem ter um equipamento devido. Essa é a filosofia de vida que ele carrega consigo. Daí Mas tu não tinha um equipamento de vidro na tua cozinha? Tu não era o chefe? Tu literalmente não decidia o que é que tu comprava ou não deixava de comprar?
Não entendi. O instrutor sente toda essa presença dele e fala que o nosso prota com certeza é um GOAT. E o instrutor fala que o aluno Geomar, admitido por admissão especial, a usar o seu... Eu gosto muito que nos manhwas, geralmente, tem aquela coisa contrária aos animes, que o protagonista tem cabelo branco, isso até tem muitos animes que tem, ou cabelo preto e o resto dos personagens tem tudo cabelo colorido. Mas o protagonista tem cabelo preto, porque o cabelo preto é o que é reconhecido e acham muito legal na Coreia. Isso é interessante. No Japão é exatamente o contrário. Quer dizer, na vida real todo mundo também curte muito cabelo preto e repudiam muito cabelo colorido. Mas isso é por causa da repressão causada na sociedade de não poder ter cabelo colorido. Muita gente gosta do cabelo colorido nos animes para poder se expressar e ter, oh, que legal o cabelo colorido, porque eles na realidade nunca vão ter essa possibilidade de testar isso, porque é muito contra a política do Japão. Se tu tem cabelo colorido, tu és delinquente, tu faz crime. É basicamente isso. Seu próprio equipamento. Na Coreia ainda não chegaram nesse caso, porque também, vamos ser sinceros, a indústria dos manhwas é uma indústria muito, muito, muito recente. É uma coisa tão pequena, tão micro, que é bizarro o quão recente e quanta variedade de manhwa tem, porque eles pegaram tudo o que tem e joga para manhwa. A maioria das novelas já tem manhwa, isso é bizarro. Nenhuma indústria avançou tanto. Isso claramente foi um investimento gigante da Coreia que teve, já que ela teve vários investimentos, que Dorama, um grande investimento que deu certo. Teve K-pop, obviamente também deu muito certo. E teve manhwa, que acho que não bateu a mangá, mas está indo muito bem, está querendo superar. E obviamente ele agradece antes de sair. Daí os alunos riquinhos babacas começam... Todo mundo de cabelo colorido. Vixe, acho que passei um pouquinho. Pronto, para continuar. Riquinhos babacas começam a falar mal dele, né? Porque ele foi... O louco lançou na top. Admitido especialmente. Mas o instrutor... Essa lança do... Aí eu não mostrei isso ainda para vocês, mas peço de um manhwazinho que eu vi que tá guardado para mim. Manda todo mundo calar a boca, porque agora ele tá do lado do protão. E ele fala que só depende das ações deles, não de onde eles vieram, entenderam? E todo mundo fala, sim senhor. Esse cara aqui viu o Black Clover quando era criança, mas ele esqueceu, a vida deprimiu ele, mas vindo o Protinha se esforçando, ele lembrou do Asta. Então dizem, este cara aqui é muito foda. Mandou um... Bacagarão não, qual é a palavra? Mandou na sua cabeça, porque se na vida real era tolice, ainda por cima estamos na Coreia, não vai falar uma palavra em japonês, mas na sua cabeça claramente ele falou Madara! Madara, para quem não sabe, é a palavra-chave do Asta quando ele vai derrotar o inimigo, ou quando ele está nos últimos, ele fala sempre Madara! Que é superar os seus limites e com tudo, basicamente isso. E o Prota fala que depois disso aqui vai ficar com... Quando eu falei que eu sou muito fã do personagem que se esforça, que vai dar tudo de si, é porque eu sou mesmo. O Asta é um deles. Transtorno pós-traumático. Daí depois disso o Prota fala que precisa de uma pausinha. Ele não esperava que fosse tão, sei lá, constrangedor e incômodo entrar nessa academia. Mas pelo menos a avaliação do equipamento dele tá pronta. Agora ele só precisa fazer o teste pra ver em que classe ele vai ficar. E ele pensa que de qualquer maneira chegou muito longe, né? É uma academia extremamente privilegiada. A Academia Joaquim. E ele fala que é realmente... Nome português fixo. Porque Joaquim é um nome português. É aquele nome que tu sabe que é português. Meu Deus. Academia Joaquim. Rapaz. Diferente de ficar olhando isso por uma tela de um celular. O tamanho... Joaquim, André. Deixa eu pensar em nomes que são muito portugueses, na minha opinião. José. Acho que são nomes muito portugueses, na minha opinião. Se estiver no Brasil aí com grande quantidade, pode falar. Eu tô 100% de acordo em aceitar novas opiniões, sem problema nenhum. O tamanho do campus dessa academia é muito exagerado. Uma pequena cidade cabe aqui dentro. E o Prota admite que na verdade isso aqui é bem legal. E ele pensa que ele tá numa escola de... Legal não, irmão. Tu vai ter andar isso tudo. Lembrando, tu não é foda. Tu não tem poderes malignos e nem místicos. Tu vai poder voar por aí. Tu vai ter de andar. Então você é gigante. Tu vai ter de vai ter de andar quilômetros todo dia pra ir de um setor até outro. Isso é legal onde, Prata? Pessoas de alta classe e pensando que na vida... Alta classe anda sempre de carro. Na minha opinião, e já que vimos que este manhwa tá acontecendo em 2030 e parece uma sociedade só que com poderes mágicos, então
Eu acho que devia ter carro para as pessoas poderem se locomover, já que é tão gigante assim. Sada, ele teve que abandonar a escola por conta de dinheiro. Será que na vida passada ele imaginaria estar aqui um dia? Até que de repente no alto-falante avisam que a prova vai começar e que os novos alunos devem se reunir até as 3 da tarde. E o Prota pensa, tão cedo assim? Eu passei da cerimônia de entrada, mas essa prova é muito mais importante. E ele fala que tem que testar um novo equipamento, não é? E ele parou pra pensar, peraí, desde que eu cheguei nessa vida, eu não toquei numa faca, não é? E novamente ele se lembra do seu mestre. E ele falava que ele nunca deve soltar sua espada. Durma com ela se for preciso. E ele... Rapaz, tá falando que espada? A espada do amigão? Vai dormir com a espada? Não soltar a espada mesmo se estiver dormindo? Rapaz, parece muito mais uma conotação sexual do que uma coisa normal. Pensa que viveu 22 anos pela espada. Um aninho de descanso não prejudicaria as habilidades dele, não é? Daí ele dá uma analisada na... Pera, ela tá há um ano aí? Teve um time skip de um ano ela fazendo nada? Convivendo com a sua nova família, já que... Eu não sei se considera família, depende do que o Prota considera. A faca, vê se ela tá bem afiada. E fala que não é nada mal, pra falar a verdade. E ele vai testar cortar uma folha. Mas quando ele vai desembainhando a faca, ela começa a ser energizada. E o sistema fala que as condições para a bênção do deus da espada foram atingidas. Mas o sistema... Vixe, ela não consegue ativar! É ativação instantânea. Isso é complicado. Se é só 30 segundos, depois tem um cooldown de 12 horas, isso aí... O Prota tá lascado. Uma vez é que o corpo do protagonista é muito fraco ainda. E ainda por cima! Nível do equipamento também. Daí acontece uma supressão para sincronizar com o corpo e com o equipamento atual do protagonista. E o Geomar pensa, peraí, a habilidade já tá ativando? E ele ativa a habilidade no seu nível 1. E o sistema fala que os deuses o abençoem. Até que ele simplesmente sente muita dor. Enquanto essa... Pera, se eu tá usando o coisa agora, ele não vai poder usar no teste. Ela vai falhar e vai ser expulso. Essa energia passa pela faca e pelo corpo dele. E ele pensa que pode morrer com essa dor. Mas ele sobrevive e se vê num espaço completamente diferente. E ele fica pensando, que merda foi essa que acabou de acontecer? Mas quando ele larga a faca no chão, parece que o universo, a realidade, volta a se reconstruir. E ele pensa, peraí, eu tô de volta? No momento que ele largou a faca, isso tudo aconteceu? Que diabos é isso? Até que ele sente muita dor de cabeça. E o Prota pensa que a habilidade dele ativou. Mas por que a bênção fez o mundo inteiro se partir? E por que essa dor... Irmão, acho que é tua cabeça. Acho que o mundo nos partiu, por amor de Deus. Dor é um tipo de efeito colateral? E aparentemente, quando ele usou a bênção de não sentir nenhuma dor, ele ficou só com uma dor muscular no corpo depois. E ele pensa que... Ué? Isso é dor? Claramente é dor. Então, como é que... Pô, será que a faca é tão grande que eu não conseguiu... Ou que a barreira que tu tem é tão fraca que não conseguiu restringir a bênção que, na verdade, até agora não fez nada? E se toda vez a ativação for assim, ele nunca vai conseguir usar a faca dele. E novamente o alto-falante fala que os novos estudantes têm que se reunir imediatamente. Mas ele fica pensando se ele pode pegar a faca dele de volta. Ele não pode simplesmente deixar uma faca de sashimi aqui no chão, né? Tá. Irmão, por um lado, faz completo sentido o que tu tá falando, mas por outro, os caras estão levando lança do tamanho de uma pessoa que pode perfurar e esmagar qualquer ser vivo que apareça na frente deles. Então, eu acho que uma faca jogada aí não é nada. Sinceramente, a pessoa pode lançar provavelmente magia de fogo, essas coisas aí também nesses mundos, então, pratinha. Uma faquinha no meio do chão, acho que não é nada pra eles. É literalmente lixo. Talvez tenha doído só porque foi a primeira vez, talvez? Deve ficar tudo bem, não é? Mas quando ele pega a faca novamente, ele sente muita dor. E na próxima cena a gente tá na área de... Não, aí também, calma, escolinha. Elas criaram um coliseu romano para isso? Treinamento. E já tem vários alunos lá, parados, esperando. Tem vários nobres conversando. E a gente vê que tem um cara muito importante lá. O Imperador da Espada. Um herói de 7 estrelas. Siegfried von Nibelung. E falam que ele é o descendente direto de Aron Nibelung. E além disso, ele é o não conheço. Aprendiz do herói lendário. O humano mais poderoso atualmente. Daí os nobres ficam meio intimidados com a presença dele. Falam que vão sentar, tal. Até que uma mulher aparece junto do Imperador da Espada. Ela também é uma heroína de 7 estrelas e é a Veneno de Medeia.
e pergunta pro Realmente é perigosa. Posso realmente chamar ela do veneno. Rapaz, essa mulher é um perigo. imperador como é que foi nessa última metade do século da vida dele. Ele fala só, Medeia. E ele pergunta, você tá vestido assim numa academia? Por acaso fazer 70 anos é uma desculpa pra falar Essa mulher tem 70 anos. que você tá ficando maluca? E ela fala que todas as mulheres merecem se sentirem bonitas, não é? Aí tem um ponto. E ela fala que consegue fazer ele ficar 10 anos mais novo com a bênção dela se ele quiser. E ele fala que mesmo com ela fazendo 70 anos, parece uma criança ainda. As pessoas devem julgar os outros pelo caráter e não pela idade, aparentemente. Mas ela não tá fazendo isso pelos outros, tá fazendo isso por ela mesmo. Ela não tá julgando ninguém. Ela tá te dando uma possibilidade de mudar. Se tu não quiser, tu recusa. Se tu quiser, tu aceita. Tu tá falando coisas nada a ver com nada, irmão. Ela tá falando de si mesma. Tu tá falando do que ela acha dos outros. Eu ouvi direito ou essa discussão não tem nexo nenhum? E ela fala que o Sieg está bobinho, como sempre, assim como na última metade do século. E ele chama ela de raposa velha. Mas ela fala que pelo menos os eventos de hoje em dia e as pessoas também estão muito mais legais do que na época deles, não é? E ela pergunta que a neta do Sieg deve ser bem bonita, não é? Só que ele nem responde nada. E o pessoal fala que a partida está prestes a começar. O pessoal vai entrando, se organizando lá, e o nosso prota tá bem isolado. E ele pensa que talvez seja o único que está aqui sozinho. E fala que além de tudo, é um estudante que entrou por admissão especial. E ele se lembra que as pessoas fazem bullying com esse tipo de gente. Até que de repente uma pessoa vai passando e abrindo espaço em todo... Oxi! O cara vem dos Simpsons! Não é o cabelo que é amarelo, a cabeça é amarela. Todas as pessoas. E enquanto essa garota passa, os meninos ficam admirados com a beleza dela. E o prota fala que sabe quem ela é. Ela estuda aqui também. Ela é Abel von Nibelung. Ela apareceu na imagem, essa aí vai ser importante. Caralho, cabelo bonitão. Eu gosto muito do cabelo do claro, bem clarinho. Neta do Imperador da Espada. E ela é a principal heroína. Ah, é verdade. Faz sentido ser a principal heroína, pelo que eu ouvi agora, porque ela tava na imagem que nós vimos já há pouquinho, quando o Prata tava vendo o jogo, que por algum motivo tava instalado, sendo que ela desinstalou, tinha a imagem dela. Do jogo Proteção de... Tinha uma loira e também acho que tinha uma personagem com cabelo vermelho ou ruivo, não lembro agora. A razão... Ruivo é vermelho, enfim. É meio arrosado, vermelho, acho que é isso. Pelo qual ele gastou tanto dinheiro naquele jogo. E na próxima cena nos... A neta do Imperador da Espada. E ela é a principal heroína do jogo Proteção Divina. A razão pelo qual ele gastou tanto dinheiro... Ele? Mas ele acabou de dizer há pouco que não gastou dinheiro e agora tá dizendo que gastou? Eu não tô entendendo mais nada. Naquele jogo. E na próxima cena nos é explicado um pouco sobre uma coisa chamada subespaço. Criada pelo herói lendário Balor Joaquim, é um espaço alternativo da realidade. A dor e a experiência são reais. Mas a pessoa não sofre nada na realidade. Não tem intervenção nenhuma com a realidade. Até assassinato pode acontecer. E o Imperador da Espada pergunta se o treinamento vai acontecer dentro de um subespaço. E a Medeia confirma que sim. E ela fala que a escola vai fazer de um jeito diferente esse ano. Vai ser um tipo de Battle Royale. Grupos de 10 pessoas e quem sobreviver ganha. E Lego, aí sim. também não tem nenhuma restrição de equipamento. E o Sieg pergunta... o cara ficou sem cabeça. E quem sobreviver ganha. E também não tem nenhuma... Olha aqui, sem cabeça. Coitado. Restrição de equipamento. E o Sieg pergunta se não tem restrição, então o pessoal que é de elite pode levar o que quiser lá pra dentro? E a Medeia fala pra ele nem mencionar isso. Parece que a principal coisa que essa academia está se focando hoje em dia é somente o dinheiro. E a Medeia fala que teve muita dor de cabeça com esse novo sistema. E o Sieg pergunta se ela tá falando da admissão especial. Daí o nosso prota tá lá, admirado, falando que ela é realmente incrível. Antes ela via ela 2D, agora que ela tá aqui na frente dela. E ele fala que o pessoal tá lá tentando conversar com ela. E ele fala que se não fosse melhor um pouco do que isso, estaria lá também. Abel von Nibelung, a personagem principal de Proteção Divina. Em outras palavras, o personagem principal do jogo, que é você que controla, está muito conectado com ela. No fim, pessoas bonitas sempre arrumam um casal, não é? E além do mais... Normal, né? Já que a maioria das pessoas considera bonita, mais pessoas vai querer ficar com a pessoa. Ou tô errado? É o normal. Mas um aluno que nem ele, que entrou por... Eu sou feio, mas eu entendo a minha realidade. Por admissão especial, não tá interessado nisso. Ele não vai se envolver com esse tipo de vida escolar. As 3 palavras que ele impôs para sua nova vida são seguro, ordinário e protegido. Fazendo... Por que ordinário?
isso, ele vai estudar de boa, conseguir um trabalho de boa e ter uma vida super segura e de boa. E ele pensa, se tornar um herói? Então por que não simples, constante e diligentemente? Não seria melhor palavras do que essas que tu escolheu? Nem chance. Eu toco numa faca e quase morro de dor. Ou em vez de diligente, apenas o básico. E ele pensa que os Eu sei que não é uma palavra só, mas pode ser as 3 palavras que tu queria. Apenas o básico. Perfeito, ou não? heróis podem proteger o mundo. Ele só quer ficar confortável. Até que o cristal... Ou sei lá, se for... Ixi, copiando Destiny aqui, na cara dura. O mágico começa a dizer as regras. O teste dessa vez vai ser um Battle Royale. Dentre as 10 pessoas que conseguirem concluir de cada grupo, a classificação mais alta se chama Estrela e a classificação 2 e 3 de Dragão. Classificação 4 até 7 são Lobo e classificação 8 até 10 são Ordinárias. Com base nesses resultados, eles serão designados... Ah, por isso ordinário, porque ele vai ser um ordinário. Entendi, é classe ordinário. Não é que ele em si é um ordinário, entendi. Para turmas diferentes. Os pontos serão calculados automaticamente e não há limite de tempo. E o Prota pensa então que vai ser muito parecido com um jogo. E o objetivo dele é completar isso rápido e não chamar atenção. Depois disso, começa a ativar o dispositivo de ocorrência espacial. E o exame começará agora. De repente, várias sombras começam a tomar toda a arena e o robô continua falando que a bênção do herói esteja com vocês. E o Prota pensa que vai evitar sacar a arma dele o máximo possível. E na próxima cena a gente vê o final, todo mundo saindo do subespaço, todo ferrado. E o cristal mágico vai falando as colocações de todo mundo, de todos os grupos. E o Imperador e a Medeia estão lá assistindo isso. E ela pensa que só nesse lugar aqui está o Sieg, a neta dele, bem como os descendentes de Shang Tsung e Jeogung. Os resultados... Era legal demonstrar o que tá acontecendo e quem são esses personagens. Além de só dizer, tem este descendente de tal, daqui, de Yu, de Ti, de Pu. Irmão, eu não vou decorar ninguém não. Se faz o nome, quem tá aparecendo, aí tem mais possibilidade de decorar quem tu tá falando, quem tu está referindo. Não é uma técnica clássica que todo youtuber faz. Se um youtuber consegue fazer, um autor de manhwa consegue também. Ou tô errado? Basicamente foram pré-determinados nesse lugar. Rapaz, mas essa daí também tá exibindo. Essa mãozinha aí, porra, fazendo essa mãozinha aí pra erguer, porra, tá mais do que certo. E olha só esse tempo, ela fala 7 minutos, é inacreditável. Ela bateu um recorde com uma arma de rank C. E essa arma que essa pessoa estava usando era de alto risco. A pessoa precisa ter muito domínio da própria bênção. E ela fala que esse tipo de gente aí, esses novos jovens, estão agindo como se fossem mais velhos. Embora não esteja no nível da época deles, com certeza essa seleção aqui vai ficar para a história da academia. E o Imperador da Espada fala que é normal para a neta dela, uma descendente da família Nibelung. E ele fala que parece que tá acabando, então ele vai sair dali. E a Medeia fala que realmente não tem ninguém muito pra assistir ali. Mas o Imperador pergunta, tem muita gente ainda, você realmente vai sair? Então tudo bem, vejo você na próxima. E ela fala, até a próxima vida, velhote. Até que de repente, tanto o Imperador quanto a Medeia sentem alguma coisa muito forte. Todo mundo sente isso, na verdade. E a Medeia pergunta se ele sentiu isso, e ele fala que é simplesmente ridículo. E ele fala que essa sensação é muito difícil de sentir. Ele só sentiu pela última vez perto do presidente. Até que de repente eles escutam um barulho muito alto e meio que a fenda do subespaço vai se cortando nos céus. E alguém simplesmente cortou o subespaço. Até que de repente 2 pessoas caem dessa rachadura. Daí o pessoal fica se perguntando, peraí. Não, o Prota não tem poder pra isso. Será que os 10 segundos aguentam? E acabaram de cair de fora do subespaço e de repente aquela fenda começa a brilhar muito e uma coisa desce dela muito velozmente. E é uma faca de sashimi. Daí a Medeia... O Prota já tá assim. Começa a chamar o time médico pra resgatar. Eu gosto que o Prota pode ser muito apelão, mas tem um nerf absurdo pra contrastar. Isso é legal. Tá o pessoal que tá ali e a gente vê que é o nosso Prota que tava caído do lado da faca dele. E a gente vê da perspectiva dele agora, porque ele vê que realmente o resultado já tava decidido. Tinha gente de elite ali. Mas infelizmente, por pura má sorte, ele acabou numa partida que valia a vida. E a gente vê que tinha um pessoal massacrando os outros alunos. E ele fala que caiu no grupo dos Gêmeos Malignos. Os 2 irmãos da família de ferro, Mao Jun e Shun Mao. E a gente vê que eles estão surrando. Pô, mas dá pra ver que às vezes as coisas acontecem de uma forma bem ruim, né? Tipo, literalmente colocam o vilão como mal. O nome deles é mal. E simplesmente acabando com a raça dos outros.
Pô, autor, podia se esforçar mais um pouco nos nomes. Os alunos. Eles têm talento natural, mas além disso são brutais e muito violentos. E o Prota fala que já faz 30 minutos que eles estão batendo nos outros. Mas o Prota não foi afetado e ele pensa, será que eu sou tão fraco que eles nem me notaram? Daí um dos irmãos simplesmente joga um que parece estar morto no chão. Daí ele começa a contar 1, 2 e pergunta pro irmão dele quantos que ele derrubou. E nesse momento ele simplesmente afunda a cabeça do outro aluno com um chute. Daí o outro irmão reclama que ele pegou o Pode matar assim as pessoas? Pode? 4 e ele só 2. Mas ele fala que não, ele deixou uma pra ela. E a gente vê que ele aponta pra uma garotinha que tava lá toda assustada. E o Prota fica alerta com isso. E o Prota fala que já tava observando ela há um tempo e ela tá em pânico completo. Ela nem É tipo que é uma personagem coitadinha que não consegue fazer nada. Eu acho um estereótipo legal. vai conseguir lutar de volta. E o irmão mais alto vai se aproximando lentamente e fala que ela faz muito gosto dele. Ele gosta muito de uma pessoa que chore e grite bastante. E o outro irmão fala que mesmo que eles sejam gêmeos, esse mais alto parece um pervertido pra ele. E ele Parece? Eu diria que com certeza é. pergunta se deveria começar partindo ela ao meio. Até que o Prota aparece xingando eles de otários e filhos da puta. E ele fala que mesmo que seja um subespaço, não tem por que ir tão longe assim. Eles por acaso são psicopatas? E o Prota percebe, droga. O subespaço não mata? Ela ressuscita depois, é isso? Eu fiz isso sem perceber. Daí os dois irmãos percebem a presença do Prota, porque eles não sabiam que ele tava ali. E eles falam que ele é só mais uma plebezinha nojenta. Admissão especial. E isso deixa eles muito felizes. E o irmão mais alto fala que vai arrancar a cabeça dele rapidinho. E ele fala Que forma corporal bizarra. Parece que eles são, sei lá, o corpo deles é esticado pros lados. que vai pagar pelos insultos agora. E o Geomar fica pensando o que ele faz agora. Será que ele usa a bênção dele? E ele fala que não vai funcionar, a bênção dele funciona só por 30 segundos. Eles ficaram espancando as outras pessoas por 30 minutos. Até que ele se lembra da arma dele, a faca de sashimi. Mas ele fica pensando que quando a bênção dele se manifesta, ele sente muita dor. Ele só quer É melhor sofrer dor por tua causa do que por causa dos outros. É melhor ser forte, mas burro, do que ser gênio, de não querer se machucar, mas ao mesmo tempo ficar todo espancado porque quis se pagar de inteligentão. ter uma vida ordinária e segura. Metade de um dia se passou e ele falhou nisso. Daí os irmãos ficam se perguntando o que ele tá fazendo agora, e ele lentamente vai tirando a faca de sashimi de dentro da bolsa. E os dois começam a rir da cara dele, falando que ele só tem uma faquinha. Nem parece de sashimi nessa imagem, parece mais aquela das facas de talho pra quebrar a carne. Sashimi de e dentro osso. da bolsa. E os dois começam a rir da Ó aqui, ela não é pontiaguda pro final, ela vira assim, a ponta, mas aqui para aquelas facas de talho pra cortar carne, não parece não? cara dele, falando que ele só Acho que tem uma erraram aqui na faquinha. arte. E o mais alto fala que ele é engraçadinho, só que vai matar ele agora. E vai começar esmagando a cabeça dele, que tal? E o Prota fala que essa é uma situação de vida ou morte. E ele só tem 30 segundos aqui. Ele precisa pensar em alguma coisa nesse meio tempo. E ele usa a bênção que remove dor. E logo 30 depois ele segundos já é podcast, dá pra fazer bastante coisa. ativa a bênção do Deus da espada. E a bênção que remove dor neutraliza o efeito da bênção do Deus da Muito espada. bom. E o cara fica se perguntando o que ele vai fazer com uma faquinha de cozinha. E ele pensa que se ele não cortar, ele vai morrer. Mas esse corpo enorme e gordo desse cara realmente vai ser cortado por uma faca de sashimi? E ele pensa que não é um peixe, é um humano. Ele nunca cortou um humano. E ele fica se perguntando por que esses gangsters de filme sempre usam faca de sashimi? Será que esse tipo de faca realmente corta pessoas como se fossem peixe? E ele Acho que não, né? Porque vai ficar preso. Geralmente, teoricamente, é melhor uma faca que não entra tanto. Uma faca normal entraria mais... Por que eu tô falando isso? Tô dando dica de... Não é legal falar isso. se lembra do mestre dele falando que é claro que não. E o mestre dele falou que nem se Deus empunhasse uma faca dessas conseguiria fazer isso. Mas ele se lembra da outra frase. Se você cortar, vai virar pedacinhos. E quando aquele gordão pula pra cima dele, ele nem hesita em fazer um corte com a faca. E usa o corte divino. E simplesmente arranca a mão de um dos irmãos. Estamos no mundo que teu chefe não participou, então não sabe do que aconteceu. E ele tava pensando que finalmente vai poder dar a revanche pra esses otários. E a mão do cara, junto com a luva, simplesmente cai muito pesadamente no chão. E a gente se lembra de um flashback dele da vida passada, perguntando pro mestre dele por que gangsters comiam sashimi. Só que o mestre dele arremessa a faca. E o mestre fala, eu já falei pra você me chamar somente de mestre. E por que você se preocupa com isso, hein? E ele explica que o mestre dele era um ex-gangster.
Ele perdeu uma das mãos Interessante. durante uma ação da gangue. E pra fazer as pessoas felizes com facas e não tristes, ele abriu um restaurante de sushi. Só que ele tinha capacidades muito boas com facas. Daí o prota pergunta, mas por que nesse tipo de filme todo mundo fica tão fissurado nesse tipo de faca aqui? Será que isso realmente acontece na vida real? E o mestre fala, se você esfaquear alguém com uma faca de cozinha bem larga, a pele dessa pessoa vai se contrair rapidamente. Você acredita que a faca vai sair facilmente? Vai ficar presa. Agora, as facas de sashimi são finas, permitindo que você esfaqueie e recupere ela várias vezes. Eu acho que não é muito bom falar sobre isso. Mas também não é como se tivesse muita faca de sashimi no resto dos países, mas... Não, uma dica muito legal pra dar para as pessoas. Daí o prota fala, como assim esfaquear? Você quer dizer cortar, não é? Se dá pra cortar peixes, por que não pessoas? E o mestre... Não, pô. Tem osso. Tu acha que é fácil passar do osso, passar dos nervos, perfurar os... Pô, acha que é fácil assim, é da vida morango. O mestre fala que o peixe já tá morto, porra. Se estivesse vivo, ele não conseguiria nem cortar um pão. E ele fala que o chefe não deve ter talento, porque no desenho animado... E o Aí O chefe pega ele e fala, que desenho animado, que porra, e dá um tapão na cabeça dele. Tu acha que a faca funciona assim, ô seu moleque? Começa a bater nas costas dele. E agora, enquanto isso, Coisa no boa. presente, a gente vê que o braço do cara simplesmente é cortado, que nem Aqui é manteiga. desanimado. Daí ele começa a gritar, a espernear, falando que o bracinho dele foi arrancado, que dói. Daí ele fica com muito medo do prota, falando pra ele ficar longe, e começa a correr pra longe dele. E Enquanto o isso, o outro irmão irmão? dele só tá chocado com tudo que aconteceu. Enquanto o irmão mais alto tá lá chorando, pedindo pro irmão dele ajudar ele. E quando ele vai gritar mais um pedido de ajuda, a cabeça dele é simplesmente cortada na metade. Ficou só E o o irmão tampo. dele, vendo isso, nem tem reação. E no pé dele tava a outra metade da cara do irmão dele, que foi cortada Isso pra fora. traumatiza. Daí ele finalmente tem uma reação, que é começar a gritar. E o prota estava só parado, possesso. E o irmão que ficou vivo Quando fazem com os outros não tem problema, mas quando é contigo... pensa, tudo bem, seu irmão não tá morto, isso aqui é um subespaço. Mas de qualquer Ainda bem, confirmou o que eu tava falando. maneira, quem é esse cara? Ele simplesmente Mesmo assim, traumatiza, pô. Ver a cara do irmão cortada aqui, rapaz. cortou uma cabeça em dois com uma faca. E ele fala que tem que ter muito cuidado com aquela faca. E ele pensa que o irmão dele só perdeu o combate porque foi irresponsável. Daí ele pega o braço do irmão dele que tava caído e rouba a luva dele. Agora ele vai usar as duas. E ele usa a bênção da resolução, que aumenta a defesa dele e aumenta a habilidade de pulo em 200%. Além de aumentar a potência do soco dele. E ele fala que agora Ok. tem 3 benefícios ao mesmo tempo. E o cara fala que não importa. Eu acho bizarro o cara se achar tanto. Oh, meu irmão não morreu. Mas deixa eu aqui tirar o braço dele que foi cortado da manopla. Irmão, tu tá tirando o braço do teu irmão como se não fosse nada. Ah, é só um subespaço. Ela é idêntica ao meu irmão. Tô tirando o braço cortado da manopla que ele sempre usou. Pra gente boa. Meu Deus. De onde ele tirou essa faca. Nenhuma arma de rank S consegue penetrar na defesa dele agora. Mas o nosso prota tava lá contando os 30 segundos. Atualmente ele estava em 21. Daí o gordão aproveita a brecha e parte pra cima dele, falando que ele tá sussurrando e não tá prestando atenção no combate. E ele vai morrer agora, porque ele vai esmagar a cabeça dele. Mas o nosso prota continua contando. 7, 6, 5... Enquanto Vai esse acabar o gordão tempo? tá pensando o que diabos aconteceu. Porque ele tá no chão com inúmeras e inúmeras facas no corpo. Vixe. 3, 2... Mas como é que ele cortou o subespaço? E quando o gordão morre, o tempo acaba. E o sistema avisa que o efeito da bênção da dor acabou. E ele começa a gritar muito enquanto segura a Larga faca. isso! Na próxima cena, o prota vai abrindo os olhos lentamente. E ele pergunta Quando o tempo acaba, ele fica descontrolado. Eu acho que é isso. Ele entra no estado berserk de tentador. se tá num hospital. E quando ele tenta... E ficamos por aqui. Eu acho que o arco acabou. O Prata tá recuperando. Mas então, na próxima parte, vamos ver como é que o Prata vai ficar. A minha garganta já tá meio mal, porque eu falei bastante. Deu pra ver que nem cheguei nos 30 minutos de react, de vídeo reagido. Mas de vídeo do meu react em si já deu quase uma hora. Rapaziada, minha garganta tá doendo. Eu falei bastante hoje. Enfim, vai ter bastante manhua amanhã. Então, espero que curtam. Muito obrigado por estar assistindo. E é isso, velho. Eu falei, fui. Tchau, tchau.